Aleluia. Glória a Deus. Que silêncio, hein? Que silêncio. Graças a Deus. Agradecemos a Deus primeiramente pela oportunidade, irmãos, de poder estar contribuindo, com um pouquinho, na obra do Senhor, compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mas antes, irmãos, de eu entrar na mensagem, eu quero compartilhar algo com a igreja que aconteceu comigo, está acontecendo comigo, na verdade, de uns dias para cá. Alguns até vão achar que é loucura da minha cabeça, porque às vezes a gente dá uma bilolada mesmo, Vai chegando aí, os 60, A pastora Franciele falou que não, mas estou lá. E eu estou meio que sentindo envergonhado, irmão, com algumas situações. Eu estou falando de mim. O que eu vou falar aqui é de mim, não é da igreja. Na vigília, eu me senti envergonhado com a situação, onde nós, vendo o vídeo de um pastor, e esse pastor, ele diz que quando a igreja adora o Senhor, o inferno treme. E eu comecei a ficar incomodado com isso, do Marcos Feliciano lá, pastor. Que ele estava no avião lá com a bruxa. E eu falei, meu Deus, eu não estou fazendo nada aqui dentro da igreja. Eu estou aqui de bico calado, de boca calada. Então quer dizer que eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu comecei a me incomodar com aquilo. E fui para casa pensativo. Porque ele diz no vídeo que a igreja que levanta as mãos e adora o Senhor, o Satanás foge. Muitas vezes, irmãos, nós venhamos à casa do Pai e se incomodamos com o calçado que a pessoa está vestido, com a roupa, com o cabelo, com o estilo do cabelo. Você veio ao ônibus, de guarda-chuva, sem guarda-chuva, você se molhou, não se molhou. E nós esquecemos que o propósito nosso é nós entrar dentro do templo do Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade. E não se incomodar com quem está do nosso lado, seja da família de sangue ou da família da igreja. É exaltar, é abrir a boca e dizer, Senhor, só o Senhor é digno de honra e de glória. E quando o André começou a ministrar o louvor hoje aqui, ele começou a pregar a minha mensagem. Eu falei, confirma mesmo no meu coração, Senhor. Porque o Salmo 150 diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E eu saí muito incomodado e triste comigo. Eu falei, Senhor, poxa, o Senhor colocou fôlego de vida e a igreja está sendo arrebatada com o Espírito Santo e eu não estou nem aqui. Eu estou de corpo presente aqui, mas o meu pensamento está lá nos Estados Unidos. E se o Senhor vier neste momento? E eu passei aquele resto de noite pensando, preocupado, porque eu quase não durmo à noite. Nem à noite, nem de dia. Saí daqui preocupado. Domingo nós venhamos para o culto. E Deus usando o pastor de novo. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha isso para nós. O pastor implorando para a igreja reagir um aleluia. E eu saí novamente daqui preocupado. Mas antes de eu sair daqui no domingo, Deus falou ao meu coração, mas se prepare que domingo que vem é você que vai estar lá. Falando da minha palavra. E eu fiquei aqui pensando, eu falei, não, mas se for eu na segunda-feira, já a pastora Franciele vai mandar alguma coisa para mim. E a preocupação vem, eu sem dormir. Passou segunda, passou terça. Quarta-feira, eu vi a mensagem dela no celular. E falei, Senhor, o que eu vou falar para nós? O que o Senhor tem para falar comigo? E eu estou nessa batalha, irmãos, e nessa, digamos assim, nessa vergonha, não da igreja, mas vergonha de Deus.
Porque Deus separou nós, irmãos, para nós adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que esteja diante do Senhor de corpo e alma presente. E eu comecei então a me preocupar com a palavra. Senhor, 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 madrugadas afora, Senhor, Senhor. Na quinta-feira, 3 horas da tarde. Eu levanto muito cedo. Irmãos, eu trabalho numa máquina de 400 toneladas. 3 horas da tarde, bem certinho, 3 horas da tarde. Aleluia, Jesus. Eu comecei a sentir algo muito estranho, irmãos. Eu comecei a sentir, eu olhei no relógio, porque 3 horas você já está se preparando para vir embora. Então, está um olho no painel da máquina e outro olho no relógio. Parece que eu ia para um lado, a minha cabeça ia para o outro. Eu falei, Senhor, mas o que é isso? O que é isso? Parece que eu estou bêbado. Quem já passou pelo mundo da bebida sabe que é mais ou menos assim quando você bebe. Você quer ir para um lado, a cabeça manda para o outro. Se você for para o lado, a cabeça mandou, você já cai. E aí eu falei para a pessoa que trabalha comigo, irmão do céu, eu não sei se está acontecendo algo estranho comigo. Ele falou, procura um médico. Procura um médico. Eu falei, não vou procurar médico. Eu sei o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele é desviado, afastado dos caminhos do Senhor, essa pessoa. Eu cheguei em casa, logo mais tarde, a Darli chegou, eu falei, eu não aguento de pressão na minha cabeça. Uma pressão, irmãos, fora do comum. A minha cabeça parecia um balão inflável. E aquela pressão, ela falou, vou medir a tua pressão. Eu falei, não, você não vai medir a minha pressão. A minha pressão está aqui, a cabeça, é a pressão espiritual. Mas nós tínhamos a célula, nós tínhamos a confraternização das células. Eu fui para a célula, não deixei transparecer nada. E saímos dali, 9 e pouco, fomos para casa e eu não dormi à noite. Me batendo, uma variedade terrível, irmãos. Coisa terrível. E eu pedindo socorro para ela, eu falei, minha cabeça está muito ruim. Na sexta-feira eu estava escalado para o trabalho aqui, na igreja. E a minha preocupação com a palavra de hoje. E eu na luta, na batalha com o Senhor, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso que o Senhor me mostre. Levantei na sexta-feira para trabalhar, eu já senti o meu corpo como estava na sexta-feira. Falei para ela, eu estou acendendo de febre. Eu estou com muita febre, muita febre, muita febre. Fui para o trabalho, consegui vencer o dia. Cheguei em casa e eu não fiz nada, irmãos. Eu caí na cama e só fui levantar no outro dia. Só fui levantar ontem. Uma pressão fora do comum. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que nós estamos apresentando para o Senhor quando nós estamos dentro de um lugar como esse? Deus colocou isso no meu coração, irmãos, que sirva de um alerta para todos nós. Quando nós entrar no átrio do Santo dos Santos, nós estamos diante da presença do Senhor. E irmãos, para nós glorificar e exaltar o santo nome dEle. As trevas estão aí para fora dessas paredes. O inimigo está para fora dessas paredes, irmãos. E ele faz de tudo para que nós entre dentro de um lugar desse e se incomode com o vizinho A, com o vizinho B e não abra a boca para dar um glória a Deus. Aí eu fui para a palavra. E eu quero ler uma cartinha com vocês. Mas eu não vou falar onde está. Depois que eu terminar de ler, eu vou falar onde está. Eu quero que você só escute. Passei por ali de novo. E a vi outra vez. Percebi que estava pronta para o amor. E cuidei de você. E a vesti e a protegi. Prometi meu amor
e me casei com você. Eu, Deus, o Senhor, dei a minha palavra a você, e você se tornou minha. Dei-lhe um bom banho para lavar de todo aquele sangue e passei óleos aromáticos no seu corpo. Pus um manto colorido em você e sandálias de couro nos seus pés. Dei a você blusas de linho fino e um estoque de roupas caras. Enfeitei-a com joias, braceletes nos pulsos, um colar no pescoço, anéis de esmeralda, brincos de safira e uma tiara de diamante. Você ganhou tudo o que há de mais belo e precioso. Roupas finas, comidas especial, regada com mel e azeite. Você ficou deslumbrante. Era uma rainha e se tornou mundialmente famosa. Uma beleza lendária, levada à perfeição pelos meus adornos. Decreto do eterno Senhor. Está curioso onde é que está? A infidelidade de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 16, do 8 ao 14. Tudo que eu for falar aqui, irmãos, eu tirei da Bíblia a mensagem. Então você pode anotar e depois você vai ver. E hoje, essa noite, irmãos, nos deitamos cedo e novamente eu passei a noite em claro. Irmãos, estou com 4 noites sem dormir. E eu acordei às 3 horas da manhã, entre aspas, e falei, bom, já que eu não estou dormindo mesmo, então eu vou para o meu quarto, falar com o meu Senhor, ver se o Senhor acrescenta. Eu já tinha preparado a mensagem, mas algumas coisas na palavra. E eu abri exatamente em Ezequiel, capítulo 16, do 8 ao 14. É muito forte essa palavra, porque ele está falando da infidelidade de Israel. Quero que você curva suas cabeças aí do jeito que você está mesmo, sentadinho. Querido Jesus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, com um único propósito, é que o Senhor realmente nos ajude a nos alinhar contigo a nossa vida, a tomar uma posição diante de Ti. Pai eterno e todo-poderoso, estou aqui, Senhor meu Deus, nesta noite, meu Pai querido, somente o Senhor sabe o que eu tenho passado, o que eu passei para estar aqui, Senhor. Por isso eu peço para o Senhor, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, da mesma forma que o Senhor falou comigo nestes dias, para que nós venha despertar, Senhor, para que quando chegar o grande dia, nós não venha, Senhor, ficar perdido, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque é assim que o Senhor quer que nós estejamos em alerta. O Senhor procura uma igreja adornada, como uma noiva esperando pelo noivo. Amém? E aí o Senhor me deu um tema para esta mensagem, irmãos. E eu, folhando a palavra de Deus, eu achei um rascunho do pastor José, da época da Covid, pastor José. Não sei, provavelmente o senhor vai lembrar aqui que eu vou falar, quando o senhor falou do esfriamento espiritual numa reunião. Dia 11/7/2020, lá naquela chácara do Zaqueu, onde nós estávamos fazendo aquelas reuniões, o Senhor falou sobre o esfriamento espiritual. E eu achei interessante nós lembrar nos sintomas que o Senhor passou para nós naquele dia. Talvez, eu não sei, assim como eu, esteja alguém dessa forma, aonde precisa de um avivamento espiritual. E eu quero ler, o Senhor passou 5 sintomas para nós. Quando perdemos, o primeiro sintoma, quando perdemos a vontade de fazer as coisas de Deus. Segundo sintoma, a falta de apetite pela palavra.
E o terceiro sintoma, não quer ouvir mais o ensino da palavra. O pastor tem batalhado aqui esta terça-feira para trazer a igreja para o ensino da palavra. E muitas vezes nós até venhamos, mas estamos aqui sentados na cadeira, mas estamos lá na Argentina. Estamos lá no Paraguai, comprando coisa lá no Paraguai. Nós não estamos interessados em ensino da palavra. Leva uma vida pecando e acha que tudo está certo. Porque, irmãos, é o quarto sintoma. Nós fazemos o pecado e achamos que está tudo tranquilo, está tudo certo, Deus está perdoando, mas estamos nos distanciando do Senhor. Não tem uma vida de oração. O quinto sintoma, que eu anotei na época, foi esses 5 sintomas. Então, que nós venhamos ficar atentos se nós não estamos com esse sintoma. Nós vamos ficar atentos se nós não está entrando dentro de nós essa falta de apetite da palavra. Não só aqui, mas até dentro da nossa casa, onde nós vamos ter o nosso tempo, né, com o Senhor. Fazemos aquele tempo relaxado, quando fazemos, se fazemos. Nós sabemos que Deus vê tudo. E aí, alguns versículos, o pastor falou aqui no domingo, e eu vou repetir eles de volta. O primeiro é Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, o pastor falou sobre ele, 4 e 5. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Lembrando que eu estou lendo na mensagem, irmãos. Eu copiei tudo da mensagem. Ele faz uma pergunta. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Por que se desviou? Por que você se afastou do teu primeiro amor? Quando, irmãos, nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador da nossa vida, nós queremos tudo do Senhor. Nós começamos a pegar anjo com a mão lá quando saímos de casa. Mas vai passando o tempo, parece que nós vamos, sei lá, vamos entrando num ritmo, num negócio costumeiro, que nós não estamos nem aí. Se o céu está caindo sobre a igreja, ou se não está. Se o irmão está sendo inundado pelo Espírito Santo ou não está. E nós temos que ficar atento a esse tipo de coisa na nossa vida. Eu estou falando que eu estou falando de mim, irmãos. Eu estou falando da minha vida. Para que todos nós fiquemos atentos. Eu volto a dizer para vocês, eu fiquei com vergonha no domingo, quando o pastor falou, mas ninguém reage. Engraçado que nós fazemos uma confraternização, um churrasco, ou aqui, ou na célula, né, ali fora, irmãos, é uma zoada só. Todo mundo falando ao mesmo tempo, você não entende nada, porque todo mundo está falando ao mesmo tempo. Agora na igreja, dentro do templo do Senhor, nós nos calamos, irmãos. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o que o Senhor tem para nós não é brincadeira, mas o que eu posso fazer, irmãos? Se o Senhor está nos alertando, é porque Ele nos ama. Se Ele está já nos alertando há algum tempo atrás, irmãos, já faz tempo que o Senhor está nos alertando. Eu não sei se é certo falar ou se não é certo falar. Mas algum tempo atrás, alguns anos atrás, alguns pastores usavam esse termo, Deus vai passar a peneira. Eu não sei se é certo falar isso, irmãos. Mas eu sei que o Senhor está vindo. Se Ele vai passar a peneira ou não vai passar a peneira, eu não sei. Mas nós temos que estar preparados, porque senão Ele vem e nós ficamos dentro da igreja. Olha, vamos continuar a leitura. Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Tem alguma ideia de como você se esfriou? Tem alguma ideia de como você deixou entrar isso dentro de você? Você tem alguma ideia? Vai pensando aí. Eu quero que 10 minutos antes de terminar o meu tempo, eles me avisem lá. Tá bom? Olha o que ele diz aí, ó. Volte. Volte ao seu precioso amor. Não há tempo a perder, pois eu estou
para remover a sua luz. Eu falei que o pastor trouxe isso aqui, acho que foi na terça-feira, ou não me lembro se foi na terça ou na sexta. E pense, eu não vou falar aqui porque o pastor já falou, mas pense Deus tirar a luz de você, irmãos. Pense, irmãos. Pense Deus tirar a luz de mim. Nós falamos assim, como nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós vemos algo diferente naquela pessoa. O brilho do Espírito Santo está nessa pessoa. Agora pense, a pessoa veio e disse assim, não, essa pessoa não tem nada, essa pessoa só tem treva. Está até bonitão, de terno e gravata, cabelo bem penteado, mas não tem nada. Hoje eu falava com um conhecido meu, entre aspas, que lá do sítio, lá onde nós vemos, isso aí há 40 anos atrás, e eu fiquei chateado com ele, irmãos. Porque ele, na época, ele já era evangélico. E hoje eu conversando com ele, por acaso, encontramos ele. Inclusive, falei, você quer escutar a verdadeira palavra, vai lá na nossa igreja. E ele falou para mim assim, eu prego 1 hora e meia e não uso Bíblia. Eu não estudo a Bíblia porque eu tenho a Bíblia na minha cabeça. Eu falei, irmão, então você quer escutar a verdadeira palavra? Então vai lá na nossa igreja. E saí de lá e falei para ele, nossa... Porque eu falei para ele que eu escrevo e escrevo bastante. Ele falou, eu não escrevo nada, eu não preciso, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. E eu pensei assim, o nosso pastor estuda 24 horas por dia. Agora o homem vai dizer que ele não estuda, que ele não precisa estudar, que Deus dá tudo. Ele falou bem assim, irmãos, Deus dá tudo para ele na hora. Mas eu não quero ficar falando dele, eu quero ficar falando do que Deus colocou no meu coração. Jeremias capítulo 2. Ah, Senhor. Versículo 2. Lembro-me de como você era fiel na mocidade, do nosso amor de recém-casados. Você foi fiel a mim naqueles anos de deserto. Aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Mas nós sabemos que Jeremias, irmãos, foi um cara que também passou por uma batalha ferrenha. A gente vê a história de Jeremias e mostra em Jeremias capítulo 20, se você tem costume de marcar, veja o capítulo 20 de Jeremias, onde ele passou por um esfriamento, por um desânimo, porque ele foi injustiçado, ele apanhou que nem cavalo de bandido. Ele pediu, no versículo 14, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Porque ele foi massacrado, injustiçado. Nós não passamos nada que essas pessoas passaram, irmãos. Nós temos motivos de sobra para nós glorificar a Deus 24 horas por dia, como fala lá em Apocalipse dos anciões. E por que que eu e você não fazemos isso? Perdemos tempo com TikTok, perdemos tempo no celular vendo outras coisas. Tiramos misérias para o Senhor no nosso tempo de oração. Estou falando para mim, irmãos. Miséria. Nós até dizimamos 10% de tudo que vem na nossa mão. Dizimamos até de um presente que vem na nossa mão. Mas não dizimamos do tempo que Deus tem para nós. Por que que nós não dizimamos? Ficamos 3 horas, 2 horas do nosso dia, muitas vezes na frente de uma televisão, e não tiramos um tempo saudável para o Senhor. Agora eu tenho que dormir. Agora eu tenho que deitar, eu estou cansado. O Senhor sabe que eu tenho que começar a trabalhar antes das 5 da manhã. Então, o Senhor sabe, o Senhor me entende. Não é, irmãos.
Nós temos que eliminar esse sintoma de frieza espiritual na nossa vida. E ele diz então em Jeremias capítulo 20, 14: maldito seja o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe deu à luz, seja maldito. E eu repito, seja maldito. Então a gente vê a história de uma pessoa que nem Jeremias e entra na história e vê você, vê eu, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Hoje nós vemos por aí as pregação light, as pregação fácil, ensinamentos fracos, que nem é ensinamentos. Nós vemos pessoas ensinando uma Bíblia distorcida. Irmãos, como que uma pessoa que se diz conhecedor da palavra, diz que pode pregar 1 hora e pouco sem estudar a palavra de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus 24 horas por dia. E para mim ter um relacionamento com Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria boca de Deus, irmãos. A Bíblia é o nosso manual, é o manual do crente. O crente, para ficar de pé, para estar em pé, em posição diante do Senhor, tem que ter relacionamento com o Senhor. É o que ele diz naquela carta que eu li. Naquela carta de Ezequiel. Relacionamento, nós como igreja temos que ter relacionamento. Eu não sei o que nós vamos fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor está aí, está chegando, todos nós sabemos, irmãos, não precisa ficar repetindo a mesma coisa. Nós sabemos que Ele está às portas, e está aí cheio de pregadores, enganando a muitos. Mateus 24, 11 e 12. Não fique bravo comigo, fique bravo com o Senhor, converse com Ele. Olha o que Ele diz: para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restam apenas cinza, acabou tudo, não tem nada. Eu volto a dizer, irmãos, buscar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Estamos aqui, irmãos, o louvor está aqui tocando, e nós estamos parecendo uma estátua. Está aquele corpo presente ali, irmãos, frio, morto, que nem foi falado esses dias aqui. Não é isso que Deus quer da igreja. Deus quer uma igreja avivada. Como vai ser quando tocar a trombeta? A igreja morna, a igreja morta vai ficar. Porque ele diz no texto que ele está a ponto a vomitar. Isso me incomodou muito, irmãos. Me incomodou demais da conta. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o meu ministério? De repente eu estou com um monte de ministério dentro da igreja, irmãos. Mas não estou fazendo nenhum com excelência. Porque eu quero só mostrar que eu sou o melhor. Que eu posso pegar tudo. A pastora Franciele falou isso esse tempo atrás aqui, eu não sei se ela vai lembrar. Faça um e faça com excelência. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Chega.
Não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com as minhas palavras, afiadas como a espada. Eu vejo que o Senhor está com essa espada desembainhada sobre o mundo, sobre a igreja. E Ele está dizendo: estou prestes a despedaçá-las. Estou prestes, estou farto. Eu não aguento mais ver uma igreja fria, uma igreja que só me busca da boca para fora, mas o coração está cheio de outra coisa. Apocalipse capítulo 3, 2 e 3. E aí então, irmãos, antes de eu ler, na sexta-feira, eu fiquei deitado debaixo de um monte de coberta, aquela febre enorme, e pensando comigo, a hora que a Darli chegar eu engano ela, porque nós estamos de trabalho. E ela nunca faz isso. E ela chegou, ela foi e colocou a mão assim, e falou: nossa, está acendendo de febre. Eu falei: não, estou bem, nós estamos de serviço, estou lá fora, ninguém vai perceber nada. E ela falou: não tem como você ir. E eu comecei a xingar eu mesmo. Eu falei: meu Deus do céu, eu já não faço nada na obra do Senhor. Agora o dia que é para mim ficar lá cuidando dos carros dos irmãos, eu não posso ir. Eu já estou envergonhado, Senhor. Eu já estou envergonhado porque eu não estou fazendo nada. E o dia que eu estou na escala, eu não posso ir. Isso me incomodou demais, irmãos. Porque nós temos que apresentar algo para o Senhor. Desculpa, irmão. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Se o Senhor escolheu, o Senhor nos separou, nós temos que ir avante. Nós não podemos brincar de ser crente, irmãos. Essa igreja que era para estar saindo gente lá para fora, lotada, entupida. E é culpa de quem? Culpa minha. Eu atribuo a mim. O que eu estou fazendo, Senhor, para me trazer as almas para Ti? É para nós pensar, irmãos. É para nós pensar, irmãos. Eu chorei muito essa madrugada nos pés do meu Deus. Porque se preocupamos com tantas coisas que não vai nos levar a nada, irmãos. Eu vendo o milagre maravilhoso que Deus fez na vida do Diego. Falo: Senhor, eu quero fazer mais. O Senhor tirou ele lá do fundo da sepultura. Meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 e 3. Ponha-se de pé. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Respire fundo. Não, eu estou lendo aqui o texto da palavra. Fique sentadinho. Depois você vai se colocar em pé. É o texto da palavra. Quem está com a mensagem está acompanhando comigo. Respire fundo. Ele está dizendo, ó, o André, olha que interessante que o André falou isso aqui no início do culto, irmãos. O André falou isso aqui no início do louvor. Respire fundo. Respire. Se posicione na presença do Pai. Eu já falei isso aqui esses dias e falei na célula quinta-feira. Algo que me chama a atenção é quando Moisés fala para o Senhor: Senhor, se a sua presença não for comigo, não permita que eu vá. Não permita que eu vá. Talvez ainda haja vida em você. Mas não dá para confirmar isso
examinando o que você faz, pois nada na obra de Deus foi realizada. Me arrebentou, irmãos. Eu vou repetir. Mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz. Zero. Nada. Pois nada na obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. É forte, irmãos. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e pegue-se a outra vez a ela. Volte-se para Deus. Volte para Deus. Volte para Deus. Volte correndo. Vamos voltar correndo, irmãos. Vamos voltar correndo, que a partir de hoje a nossa posição diante de Deus seja outra. Só Deus está pedindo isso. Se posicione diante da minha face. Se você puxar a coberta e cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão da noite. E pum! Ficamos nós e a igreja se foi. E eu quero... Tem mais coisa, irmãos, tem mais coisa, mas eu vou parar por aqui. Tem mais. Tem muito mais. E eu quero fazer um convite para você que quer tomar uma posição diante do Senhor. É para todos nós, irmãos. Para todos nós. A partir de hoje. Os meninos vão estar lá, o pessoal da mídia vão estar colocando um louvor bem top para mim, Everton. Bem top. Vai baixar um pouco essa luz. Você vai se colocar em pé, e só aqueles que querem tomar uma posição diante de Deus. E essa palavra falou com você, irmãos. E você vai dizer, não, a partir de hoje eu quero ser um crente diferente. Eu quero estar posicionado diante do Senhor. Eu quero isso para a minha vida.